A Páscoa está chegando e a gente vai dar para você uma dica hoje para fugir daquela mesmice do ovo de Páscoa, para dar de presente para alguém. Nós vamos fazer um buquê hoje. Isso, a ideia é fazer um buquê. Estância, o que a gente vai usar aqui? Quais são as flores que você escolheu para esse arranjo? Primeiro, a tonalidade que eu escolhi é o amarelo, que é muito usado na Europa também, porque significa a fertilidade. E as flores que eu escolhi seriam aqui o aster, essa daqui que é o aster, o lírio amarelo, né? Continuando com rosa branca, que é interessante também. Acessórios não florais, né? Para imitar a Páscoa. Aqui um coelhinho. Para dar aquela carinha, né? De Páscoa mesmo. Os ovinhos, que são também, que significa Páscoa, folhagem. Aqui no caso, Pittosporum. A paulistinha, que é o Nephrolepis. E a folhagem de Anthurium. Aqui nós temos a Austromérias, também muito interessante. Tango. E uma dica muito importante é que todas as hastes elas têm que estar praticamente limpas onde você vai segurar para baixo. Então é importante que a haste fique limpa. Aqui não pode ter folha nenhuma, porque essas folhas na água, elas dão proliferação de bactérias, então diminui a durabilidade da flor. Na realidade eu começo numa técnica que se chama espiral, que todas as hastes elas ficam voltadas para um sentido só. Todas as flores vão estar em grupos, eu não vou misturar uma austroméria com uma rosa, com lírio pela composição toda. Vou fazer ela bem assim em grupos, então toda a haste vai vir nessa posição. Então aqui eu já estou fazendo técnica de espiral, por quê? Porque elas estão na mesma altura e as hastes todas para o mesmo sentido. Eu não cruzo a haste aqui. Então eu venho sempre no mesmo sentido e segurando numa mesma posição. E aí, por exemplo, agora eu já posso até colocar o meu coelhinho e ele vem sentadinho aqui em cima junto com as minhas flores. Olha que legal que já não fica. Ah, dá a sensação de que ele vai ficar sentado Isso, no arranjo. dentro de um jardinzinho, vamos dizer. E como eu disse que vai ser em grupos, então todas as flores vão ser colocadas em grupos. Eu não posso, por exemplo, colocar um lírio do lado de cá. Ele vai ser todo colocado nessa posição. Deixa mais equilibrado o arranjo, isso? Na realidade, ele fica mais interessante, porque você já define mais os tipos das flores utilizadas dentro da composição. Vou colocar as rosas nessa mesma técnica, olha que legal. E tudo segurando na mão e de uma forma assim, bem suave, não apertando muito aqui. E aí você vai virando um pouco a composição e vamos colocar um pouquinho mais de folhagem. Porque acho que a folhagem também é interessante dentro da composição. Não precisa ser só flor. E inclusive você pode usar folhagem do seu próprio jardim. Você colhe algumas folhas lá, por exemplo, o que a gente pode ter muito? Essas folhas de Anthurium. Colocamos um pouco de tango. Vou colocar algumas folhinhas do lado de cá, folha de avencão, como cobertura de base. Sempre a gente tem que ter folhagens na parte de baixo da composição, então é importante a gente sempre colocar algo que seja mais tranquilo. De repente eu coloco uma folhagem muito mais agressiva, então ela compete com a flor. Então é um arranjo, um buquê feito em grupo, na técnica do espiral. E agora vamos amarrar ele, né? Aí você segura ele aqui embaixo, envolve o buquê em volta desse fitilho, dá umas 2 ou 3 voltas. Agora aqui a gente vai cortar o excesso da fita e daí nós vamos amarrar aqui. Você pode deitar o buquê, coloca ele na bordinha da sua mesa para não amassar as flores e dar aquele nó tradicional. Não precisa apertar muito não, mas o suficiente para que as hastes não se movam. Cortamos o excesso e agora a gente vai cortar essas hastes todas juntas. Isso nós vamos fazer com uma tesoura de poda. Então a gente corta eles assim. Tem um tamanho certo de haste para deixar? Na realidade, a gente deixa 1 palmo para baixo e 2 para cima, a proporção. A proporção é essa? Isso. Então agora a gente corta o excesso. E pronto, agora é só colocar dentro da água. Gente, olha que coisa mais linda! É uma ótima alternativa de presente, todo mundo gosta de flor. E ele dura um certo tempo se for bem cuidado, né? Como é que a gente faz para manter ele vivo, assim, bonito? Acabou de cortar, já colocar dentro da água. E dentro dessa água é interessante que você coloque um conservante floral. Põe o sachê inteiro. Inteiro, é exatamente para 1 litro de água. E agora é só inserir o buquê dentro. E olha que interessante, quando não tem folhas, não há proliferação de bactérias. Então a durabilidade da flor é muito maior. Dá para decorar a casa por uma semana aí. Por uma semana. E aí, gostaram dessa dica de Páscoa? Então se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe.